estamos no meio de um ciclo de debates, tanto a nível estadual, federal, todo o movimento sindical, as federações, confederações, a Central Única dos Trabalhadores, procurando primeiro entender os efeitos dessa conjuntura que veio nos atropelando, que é a questão primeiro da reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017 e que tirou da lei os direitos e colocou os direitos como sendo papel dos sindicatos negociar todos os anos. E, ao mesmo tempo que tirou da lei os direitos e deu para os sindicatos a tarefa de garantir os direitos, tirou dos sindicatos parte da sua receita, parte da sua arrecadação, que é a contribuição sindical. Então, desobrigou os trabalhadores a contribuir com o seu sindicato. E os trabalhadores, por sua vez, fizeram o que todo brasileiro faria se os impostos não fossem mais obrigatórios. Ninguém gostaria de pagar imposto, ninguém pagaria mais imposto. Eu também entendo que isso é uma questão que envolve também o desconhecimento do motivo pelo qual estão pagando o sindicato? Isso é grande parte também pelos motivos, porque os trabalhadores, grande parte deles acreditavam que algumas questões que eles recebiam acima da legislação, como adicional noturno, como também tempo de serviço, adicional por tempo de serviço, acreditavam que era da lei, não sabiam, não se davam conta que era a conquista que o sindicato tinha conseguido para eles. E agora os sindicatos estão tendo que explicar aos trabalhadores esse motivo. Mas não é só isso. Também existe a reforma da Previdência, que veio também a calhar, que também tira direito dos trabalhadores, e também vai vir para frente, aqui está prometido pelo menos a reforma sindical, que vai mudar também a estrutura sindical vigente no país. Para nós enfrentar essa conjuntura, nós temos que estar preparados, temos que estar discutindo e buscando alternativas. Não existe uma alternativa única ainda construída, mas existem vários indicativos de que os sindicatos vão ter que ser readequados, vão ter que mudar a sua forma de atuação e vão ter que buscar alternativas de financiamento e de estrutura e de conversa com os trabalhadores. Talvez a estrutura essa, na área que vigiu até hoje, uma estrutura de assembleias localizadas no sindicato, tem que mudar esse tipo de assembleia para que os trabalhadores sejam mais atingidos. Talvez temos que ter assembleia dentro das empresas, assembleia no hospital, talvez temos que organizar os trabalhadores dentro da empresa. Isso tudo são ideias que estão sendo construídas pelo movimento sindical. Ricardo Franzoi, o DIEESE trabalha com números sindicatos, com centrais de trabalhadores, tem um largo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos em relação a questões sindicais, né? Como é que vocês estão enxergando essa atual conjuntura? Olha, o que a gente está vendo é que tem o mundo, ele está mudando como sempre mudou, não é? A diferença agora é que as mudanças são muito rápidas, não é? E as instituições, elas têm que se organizar de um jeito que dê conta dessas mudanças. Então hoje tu tem um século XX e um século XXI. E esse século XX está empurrando, né? O século XXI está querendo passar, né, por cima disso. E a forma de organização sindical que a gente tem hoje, o tipo de estrutura, não está dando conta para responder isso. Então nós temos que pensar uma outra forma, né? Uma outra forma de organização para dar conta dessas mudanças que são muito rápidas. Bastou se tirar o imposto sindical. O que aconteceu? Quase quebrou os sindicatos, porque os sindicatos tinham uma forma, né, de se organizar e que de uma hora para outra se retirou isso, sem nenhuma negociação, sem nenhuma adaptação, né? Então acho que o que nós estamos tentando e conversando com os sindicatos e aí ajudando, né, nessa discussão é ver como é que o sindicato vai se reorganizar, se reestruturar, e aí abrange uma gama muito grande, né, desde formação, desde comunicação, do próprio trabalho, do próprio trabalho sindical, como ele vai se organizar, e aí precisa uma outra estrutura, nós temos que pensar uma outra estrutura para dar conta dessas mudanças que estão acontecendo e que vão acontecer daqui a 6 meses, daqui a um ano. Organizações concentradas, que para fazer frente ao que hoje existe, que é uma grande concentração do capital. Ou seja, hoje tu tem cada vez mais, as empresas estão fazendo fusões, né? Então tu tem desde a educação, que tu tem uma empresa que de repente tem, sei lá, tem a mesma faculdade, é o mesmo dono, com ações na bolsa, né?
e tu tem escolas pequenas. O sindicato ele vai ter que fazer frente a isso, ou seja, atender lá na base, e aí a pesquisa ajudaria a perceber o que o trabalhador, por que essa dificuldade de relacionamento com o trabalhador. Então a pesquisa é importantíssima nisso, como a comunicação, não é? E ao mesmo tempo nós vamos precisar de fazer um esforço muito grande, e o espaço e o tempo que nós vamos ter aí, talvez até o final do ano, de ter um projeto negociado de fortalecimento das entidades sindicais. Milton, a reforma trabalhista, ela trouxe uma gama imensa de diferenciações em relação ao mercado de trabalho que a gente até então não conhecia, ou existia um padrão que hoje está completamente do avesso, né? Como é que a federação, os sindicatos estão trabalhando com essa ideia? Porque o trabalhador ele desconhece. Por mais que a gente tenha falado sobre o assunto, ainda não entende como é que isso se aplica à reforma trabalhista na vida, no dia a dia dele, do trabalho dele, né? Como é que vocês estão pensando em trabalhar isso? Não, primeiro a gente está sempre trabalhando na lógica de não abrir mão de nenhum direito, né? Então manter os acordos coletivos tal qual a gente conquistou em vários anos, né? Então os adicionais todos que faz parte da negociação coletiva. Com relação à conscientização, a gente tem dito aos trabalhadores, e a gente sabe que foi isso mesmo, a reforma trabalhista, ela foi, costumo colocar como uma bomba relógio, né? Ela está ali, está instalada, está armada, mas o patrão, inteligentemente, não está executando tudo na mesma hora, né? Ele não veio tirando os direitos todos numa tacada só, que traria uma certa revolta. Por isso os trabalhadores, eles ainda não estão sentindo a plenitude da reforma trabalhista. Eles ainda estão mantendo jornada, estão mantendo salário, estão mantendo piso, estão mantendo alguns adicionais. Mas no momento que eles começarem a perder, né, esses direitos, eu tenho certeza que eles vão vir no sindicato e vão cobrar. Mas é por isso que o sindicato tem que estar cada vez mais na base. O que a gente tem dito? É preciso levar o sindicato para dentro das empresas, para a porta das empresas, para dentro das empresas, e debater com os trabalhadores, mostrar para eles o que foi aprovado e o que o sindicato pode fazer por eles, garantindo seus direitos. Ou seja, é a única ferramenta que os trabalhadores têm hoje para permanecer ganhando os seus direitos é o sindicato, para enfrentar essa conjuntura. E não basta só o sindicato local, precisa ter todos os sindicatos se unirem, precisa as federações estar unidas, precisa as centrais sindicais conseguir unir todos os trabalhadores. Por quê? Porque nós temos hoje um governo, Ricardo, não é só o Congresso Nacional, hoje nós temos um Congresso Nacional que a grande maioria é contra os trabalhadores, contra os direitos, né? Temos o governo federal, o executivo federal, que é contra os trabalhadores, contra os direitos, e temos também o judiciário, né? O judiciário que também é um judiciário que não está muito garantindo nada, né? Que está todo muito virado para o lado da economia, querem salvar a economia, querem gerar emprego, porém gerar um emprego, como se diz, um emprego subemprego, um emprego de salário garantido, um emprego em que o trabalhador vai trabalhar eventualmente e vai receber eventualmente, né? E isso é muito ruim para a economia, porque daí o trabalhador perde aquela capacidade de investimento, né? E perdendo a capacidade de investimento, a economia está estagnada, a economia está, bem dizer, em recessão, não está gerando emprego e os trabalhadores estão nessa linha de frente. Então, o que o sindicato tem que fazer? Na verdade, é voltar para a base, voltar para dentro do local do trabalho e mostrar para os trabalhadores o que está acontecendo. Infelizmente, muitos trabalhadores caíram na conversa de que, bom, uma grande conquista seria não pagar a contribuição sindical, que na verdade é um tiro no pé, desfinancia o sindicato, desfinancia o seu, quer dizer, tira da sua arma, que é a sua ferramenta de luta, que é o sindicato, tira o poder. Eu acho que é isso, parece assim, ó, que é um país que deu errado, né? Se a gente concluir assim, parece que é um país que deu errado, porque nós estamos lutar para o trabalhador ter um intervalo para descansar numa jornada e para almoçar e dizer que isso aí é um privilégio, né? Que é isso que está se propondo hoje, diminuir o intervalo de almoço. Quer dizer, o cara ter uma jornada extensa, né? Trabalhar todos os domingos, achar que isso aí é um privilégio, achar que isso aí é um custo, né? Ou seja, que país é esse que nós estamos construindo, que o trabalhador, que às vezes um trabalhador agricultor, da agricultura, né? O trabalhador que trabalha numa fazenda, que fica em cima de um trator, às vezes 12 horas por dia, não pode
não tem intervalo de mais de meia hora para almoçar, em cima do motor às vezes funcionando, cheirando óleo. Quer dizer, achar que defender isso é uma coisa atrasada, né? Então, quando a gente olha isso, parece que esse país deu errado. Esse país deu errado, porque olhar para isso e achar que isso é um atraso, que o moderno é o quê? O moderno tem uma jornada de 16 horas, o moderno é as pessoas não ter um intervalo para um descanso, né? Então, eu acho que esse é o problema. E a gente está com dificuldade, né, de conversar com os trabalhadores, porque também tem essa visão muito de curto prazo, né? O cara quer resolver o problema dele ali, né? Então essa é outro desafio, né? Essa resistência está sendo um grande desafio para o movimento sindical. Numa palavra, de dois, qual seria o nosso principal passo agora? Na verdade, o grande passo nosso é continuar os debates, continuar fazendo esses debates tanto a nível de federação, confederação, sindicatos, mas também baixar para as bases, baixar para dentro das empresas, conversar com os trabalhadores. Isso é a grande questão. Nós não temos muito tempo, né? Eu acho que esse final de ano, aqui de setembro, talvez início do ano que vem, vai ser o momento para a gente tentar resistir e o Brasil não virar um país como o que eles querem, né? Um país talvez parecido com a África do Sul, não, África do Sul, perdão, o continente africano subdesenvolvido. Porque a tendência é essa, vamos comparar, se nós não for assim, nós vamos lá para a África, porque lá o salário é menor. Então, eu acho que o momento crucial é agora, nesse final do ano e início do ano que vem. Nós não vamos ter muito tempo para resolver essas questões.